Shalom, que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, amém? Como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem, em nome do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, aleluia Jesus. Vamos lá para mais um episódio aqui. Estamos já no capítulo 10, glória a Deus, aleluia, Deus é bom, Deus é maravilhoso, como está seu domingo aí? Eu espero que estejam todos bem, amém? E aí, estão conseguindo acompanhar aí? Glória a Deus, eu espero que sim. Jesus vai nos dar força, vai nos ajudar neste propósito, amém? Que todos os dias, né? Viemos entrar na presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Se você se esqueceu de algum vídeo, né? Aleluia, Jesus, de assistir algum dia, não tem problema não. Vê outro dia, amém? É conforme as nossas forças, né? Tudo é pelas nossas forças, amém? Então vamos lá? A oração por libertação, Salmos 10. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Que diz assim: Por que estás tão longe, Senhor? Por que te escondes no tempos de angústia? Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre. Sejam apanhados nas ciladas que maquinaram, porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma. Bendiz ao avarento e blasfema do Senhor. Pela altivez do seu rosto, o ímpio não busca a Deus. Todas as suas cogitações são: não há Deus. Os seus caminhos prosperam sempre. Os teus juízos estão longe da vista dele. Um grande altura e despreza aos seus inimigos. Diz em seu coração: não serei comovido, porque nunca me verei na adversidade. A sua boca está cheia de imprecações, enganos e de astúcias. Debaixo da sua língua há malícia e maldade. Põe-se nas emboscadas das aldeias, nos lugares ocultos, mata ao inocente. Os seus olhos estão ocultamente fitos contra o pobre. Armas ciladas no esconderijo, como o leão no seu covil. Armas ciladas para roubar o pobre, roubar trazendo na sua rede. Encolhe-se debaixo para que os pobres caiam em suas fortes garras. Diz em seu coração: Deus esqueceu-se, cobriu seu rosto e nunca o verá. Levanta-te, Senhor, ó Deus, levanta a tua mão. Não te esqueça dos miseráveis, porque blasfemam o ímpio de Deus, dizendo no seu coração: tu não o esquadrinharás? Tu ouvistes, porque atentas para o trabalho e enfado, para o entregar em tuas mãos. A ti o pobre se encomenda. Tu és o auxílio do órfão. Quebra o braço do ímpio, e malvado pedes conta da sua impiedade, até que nenhum encontre. O Senhor é rei eterno, da sua terra perecerão os gentios. Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos, confortará os seus corações, os teus ouvidos estarão abertos para eles, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem da terra não prossiga mais em usar da violência. Glória a Deus. Aqui é uma oração que Davi aqui está pedindo por libertação. Agora, por que colocou esse epígrafe aqui? Oração por libertação. Porque o próprio Davi aqui, ele está, aleluia, Jesus pedindo libertação de quê? Davi aqui, ele está vendo tanta maldade diante dos olhos dele, né? Tanta maldade que os ímpios, os povos andando errante, né? Aqui, como nos dias de hoje, muitas pessoas maus, né? Fazendo o que lhe apraz, fazendo o que o seu olho, o que a sua mente pensa, o que quer, né? E Davi aqui, ele: por que estás tão longe, Senhor? Por que te escondes nos tempos de angústia? Então aqui foi um tempo de angústia que o próprio Davi, vendo a situação daquele povo, né, que não cria no Deus Todo-Poderoso, no Criador, né? E mesmo eles fazendo coisas ruins, mesmo eles fazendo coisa mal, aleluia, eles prosperam. Aleluia, Jesus. Eu creio que
Davi, ele se angustiou, assim como nós se angustia, né? De ver tanta maldade, de ver tanta coisa ruim acontecendo. Aleluia, Jesus, não é? Muitas das vezes nem é mais no mundo, é dentro da casa de Deus mesmo, é dentro da igreja mesmo, está estremecendo o Espírito Santo, né? E ele está aqui angustiado. Agora, por que ele está aqui? Falou oração por libertação. Por quê? Porque a gente tem que, meus irmãos, que aguentar e pedir para Deus, aleluia, revestir nossa cabeça com um capacete da salvação, para que nós também não venhamos pecar. Porque muitas das vezes esse pessoal que não serve a Deus faz a gente pecar. Faz a gente pecar fazendo o quê? Murmurando. Senhor, quantas coisas ruins. Olha lá, o Senhor, será que o Senhor é justo? Ele faz coisa ruim e ainda continua prosperando, né? E o Senhor, e Davi aqui está se queixando de eles prosperam. Aleluia, Jesus. Por que eles prosperam? Porque ele está fazendo a vontade do Pai deles. Agora, nós que fizemos a vontade do Deus Todo-Poderoso, aleluia, Jesus, é como nadar em contramão do mundo. Aleluia, Jesus. Olha, quando Jesus chegou lá naquele pessoal lá, e que não creu, né, no evangelho, que não estava crendo, o próprio Jesus falou, haverá mais misericórdia, né, para o povo de Sodoma e Gomorra do que para essa geração. Olha só. Aleluia, Jesus. Por quê? Porque não estava crendo no Filho de Deus. Não estava crendo quantas maravilhas Deus fez, né? Desde Adão e Eva para cá, Deus está fazendo, Deus está provando. Aleluia, Jesus. Ele não precisa de prova para dizer que ele existe, para dizer que ele é o Todo-Poderoso, não é? Aleluia, Jesus. Então, Davi aqui está falando, ele busca a sua própria altivez, dizendo que eles nunca vão cair, né? São arrogantes, são soberbos, aleluia, Jesus, e nós estamos aqui, por mais que a gente faça a tua vontade, né? O braço do ímpio parece que prospera mais que o meu. Eu sou justa, aleluia, eu sou justo, eu não ando nos maus caminhos, Senhor. E por que tanto impedimento nos nossos caminhos? Por que isso, não é? Muitas das vezes nós perguntamos também, Senhor Jesus Cristo, por que tanto sofrimento, não é? E o Senhor aqui, Davi aqui, ó, Senhor, tu ouviste o desejo dos mansos, confortará os seus corações, os teus ouvidos estarão abertos para eles. Aleluia, Jesus. E quando eu falo pobre aqui, quando Davi está falando pobre, não é pobre de dinheiro não, meus irmãos. É pobre de espírito. Aleluia, Jesus. Sabe aquela pessoa que está desacreditada de tudo? Aleluia, Jesus. Ela desacredita de tudo, mas mesmo assim ainda ela confia em um Pai. Será que existe um Pai? Será que existe um Deus, não é? E muitas das vezes, quanto pai de família, mãe de família estão assim, quando se acha no desemprego, né? Quando se acha na enfermidade, quando se acha na adversidade, quando se acha, né? Aleluia, nesses lugares aí. Olha aqui, ó. Tu viste porque atentas para o trabalho e enfado, para o entregar em tuas mãos. A ti o pobre se encomenda, tu és o auxílio do órfão. Então Deus é o nosso auxílio, não é? Porque quantos, o juiz desse mundo aqui já está corrompido, tudo já está corrompido, meus irmãos, né? Fala que nos últimos dias os justos viverão pela fé. Aleluia, Jesus. Os justos viverão pela fé de Deus. Aleluia, Jesus. Não é? Lemos lá em Apocalipse, aquele que tiver o selo da besta na sua mão ou na sua testa, né? Esses são os selados. É aquele que recebeu a marca da besta. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.
E aquele que resistir a essa marca, meus irmãos, vai sofrer aqui nesta terra. Então, vai vir tempos de sofrimento sobre a face da terra. O povo vai viver pela fé. Aleluia, Jesus vai viver pela fé em Deus. Já estamos vivendo pela fé em Deus, porque tudo é Deus na nossa vida, não é? Aleluia, Jesus, oh glória a Deus. Então Deus, ele é maravilhoso. Deus, eu estava vendo um podcast, né? De um satanista, ele com um pastor ali debatendo, e sempre ele vem com a mesma pergunta. Eu assisti que uns 3 podcasts, satanistas com pastores, né? Pastores assim. E todos os satanistas, macumbeiros, ele fala a mesma coisa. Se o seu Deus é sempre a mesma coisa, se o seu Deus é Deus, é o Criador, e por que que ele permite, por que que ele vê tanto sofrimento na face da terra? É estupro, é pessoas morrendo de fome, é violência, é um matando o outro, é estuprando, violentando ali, né, crianças. Eu não posso falar nessa palavra, meus irmãos. Atropelando, né? Vou colocar atropelando crianças, não é? Então, é sempre essa pergunta: se o seu Deus é tão grande, por que que ele permite isso tudo? Aleluia, Jesus, não é? E o inimigo, ele sempre vem fazendo essas perguntas para nós, colocando na nossa cabeça: o seu Deus é tão isso, o seu Deus é aquilo, o seu Deus faz isso, e você está aí sofrendo. Olha como está a situação da sua vida. E ele quer nos afrontar, muitas das vezes, com a realidade do momento. Ele quer afrontar Deus com a realidade do momento. Então, quando Davi aqui está pedindo libertação, aleluia, Jesus, é para não deixar o inimigo usar. Por mais que essas pessoas estão nos acusando, é nos libertar para que essa seta não venha pegar em nós. Nos libertar deste mal. Aleluia, Jesus, porque isso pega, meu irmão. Se você vê um grupo de pessoas ali, falando mal da sociedade, falando mal disso, fazendo mal daquilo, né? E nós às vezes, vai no embalo. E se nós não se apegar com Deus e ver que é o inimigo que está por trás de tudo isso, porque ele faz e ele esconde as unhas. Ele causa e ainda quer colocar a culpa em Deus. Ele ainda quer colocar, porque o causador de todo mal aqui nessa terra foi dele. Aí ele quer acusar quem? Quer acusar os adeptos dele, quer acusar Deus, quer acusar Deus. E cadê o seu Deus que está permitindo? Aleluia, Jesus. O amor de Deus é tão grande para conosco, meus irmãos, é tão grande para conosco que ele deu livre arbítrio. Ele deu livre arbítrio de você escolher qual é o lado que você quer ficar. Você quer ficar do lado do Deus Altíssimo ou quer ficar do lado do opositor? Então Deus é tão maravilhoso, ele é tão bondoso que ele deu o livre. Nós somos livres. Deus, ele não prende ninguém. Deus, ele não encarcera ninguém. Você vai me amar, você vai me seguir, você vai me amar. Não. Aleluia, porque Deus, ele não é. Deus é amor. Aleluia, Jesus. Né? E todos ali fazem a mesma pergunta. E os pastores, aleluia, Jesus, com a falta de entendimento, vai caindo na cilada do inimigo. Porque o inimigo, ele quer isso. Aleluia, Jesus. Né? Agora, se fosse outro pastor ali, eu no caso, eu fazia uma pergunta, eu fazia a mesma pergunta para ele: e se você acha que o seu Deus é tão grande, por que ele permite também? Você acha errado criança sofrer, morrer de fome, pessoas morrendo de fome? Então, e cadê o seu Deus? Já que o meu Deus, ele não está fazendo nada, que você está falando que o meu Deus não está fazendo nada, por que que o seu Deus está deixando? Se ele é bom, se ele é amor.
É como Jesus falou, né? O pessoal ali reclamando do Senhor Jesus Cristo. Quem foi que te deu autoridade de perdoar pecados? Quem foi que te deu essa autoridade? Quem é você? Aleluia, Jesus. Aí simplesmente o Senhor Jesus Cristo foi tão sábio aqui nessas palavras. Você não conhece o meu Pai. Se você conhecesse o meu Pai, sabia que a obra que eu estou fazendo é a obra do meu Pai. Então, porque você não conhece o meu Pai, eu não vou nem discutir com você. Eu não tenho autoridade, eu não vou te responder. Jesus foi tão sábio. Não, para que você quer saber? Se você conhecesse, você saberia. Então não precisa de eu responder. Aleluia, Jesus, a sua pergunta. Aleluia, porque tudo com Deus é assim, né? Só que o próprio Davi aqui está pedindo libertação para próprio ele, para ele não se entristecer com a situação. Então nós hoje vamos se apegar com Deus, que o Espírito Santo ele nos leve, nos guie, né? E dizer que Deus ele é amor. Aleluia, Jesus, Deus ele é amor. E não deixar esses pensamentos chegar ao nosso coração, à nossa mente. Glória a Deus. Então, quando vier esses pensamentos, ora para Deus tirar, ora por libertação, ora para Deus te libertar dessas cadeias, né? Porque aqui, um pensamento aqui, uma angústia ali, um pensamento ruim ali, aleluia, Jesus, né? E quando ele ora aqui para Deus pedindo aqui, ó, por livramento, por libertação, você vê aqui que o próprio Deus ele já responde. Aí ele fica mais, ai, tá bom então, Senhor Jesus. Olha, porque ele fala aqui no 17, Senhor, tu ouviste o desejo dos mansos. Confortará os seus corações, os teus ouvidos estarão abertos para eles, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem da terra não prossiga mais em usar da violência. Aleluia, Jesus. Então, nós só vai ter resposta do Senhor se nós buscar, se nós orar. E Davi, quando se achou ali angustiado, quando ele se achou ali pensativo, pensando nas coisas desse mundo, ele foi conversar com o pai, e o próprio pai aqui responde. O Senhor não vai deixar prosseguir o ímpio. Aí ele se conforta mais um pouco. Aleluia, Jesus, não é? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E a salvação, o bem dessa terra que a gente vai comer, meus irmãos, o bem que Deus tem para nós, só vai ser no reino de Cristo. Aleluia. Nós vamos comer coisas boas aqui da terra, viver coisas boas, vamos sim. Mas é lá com Cristo que nós vamos ter, né? Nós vamos ter a comunhão completa, a totalidade, não é? Amém? Então, se nós se achar angustiado, fala, Senhor, tira essa angústia do meu coração, porque eu sei que o Senhor vai nos livrar, que o Senhor vai livrar o ímpio, o Senhor vai livrar o necessitado, vai nos livrar de todo mal e vai nos ajudar e está ajudando. E assim nós vamos prosseguir pela graça do Senhor Jesus Cristo, porque Deus é bom o tempo todo. É por isso que eu falo, em todos os tempos, Deus é bom. Não importa o tempo que nós estamos passando, Ele é bom, Ele é bom. A sua misericórdia, a sua graça dura para sempre, porque Ele é. Aleluia, Jesus, Ele é. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então vamos colocar na nossa cabeça que Deus, Ele é bom, Deus, Ele é justo. Aleluia, se você está sendo injustiçada, né, Ele está vendo, então ora ao Pai. Como Davi fez aqui, vamos orar ao Pai, que Ele tudo fará. Ele não vai deixar o órfão oprimido, Ele não vai deixar ninguém oprimido, porque Ele não é opressão, Ele quebra as cadeias. Ele é tão amor, meus irmãos, que Ele não obriga ninguém a amar a Ele. Porque quando o amor ele vem, é Ele que traz a libertação, é Ele que traz o alívio. Como aqui, Davi aqui foi orar para o Pai, uma oração aqui pedindo libertação para o povo. Aleluia, Jesus, pedindo libertação ainda para o povo. Se libertar dessas prisões, dessa cadeia. Aleluia, Jesus, se libertar dessas cadeias malignas, aleluia, Jesus, da maldade.
da malícia, aleluia, do olho altivo, aleluia, dos pensamentos desejando mal para o seu próximo, né? Desejando mal continuamente em seu coração, esquecendo que Deus está vendo, esqueceu que Deus é o nosso Pai, né? Então o próprio Davi pede libertação para o povo, libertação, Senhor, nos ajuda, liberta o teu povo. E essa oração aqui, olha só, Davi orou. Então vamos orar por nós, pela nossa casa e pelo aquele que também que está fazendo mal, para que ele venha enxergar o Deus Todo-Poderoso, para que ele se liberte dessas prisões, dessas cadeias que ele está fazendo, que aos olhos deles está sendo bom e não estão sendo bom, né? Então Deus é amor, Deus é tudo para nós, meus irmãos. Vamos tomar o exemplo de Davi aqui, vamos orar por libertação principalmente da nossa familiar, dos nossos filhos, do nosso próximo, aleluia, Jesus, por libertação. E Deus já deu essa libertação para nós. O próprio Jesus Cristo já está aqui, já veio a essa terra e falou, né? O meu amor, entra no meu amor, que o meu amor liberta. Aleluia, que hoje nós podemos enxergar, que o Senhor abra nossos olhos espirituais, abra, aleluia, nosso entendimento para as coisas do Senhor, mais e mais, buscando Ele, aleluia, Jesus, dias após dia, que Ele vai nos abençoar, que Ele vai nos libertar dessas prisões, por mais ainda que nós achamos que não está sendo prisão, aleluia, Jesus, não é? Então é o próprio Deus, é o amor do Senhor Jesus Cristo que nos liberta de todo o mal. Aleluia, Jesus. Então vamos orar? Glória a Deus. Pai querido, Pai amado, no nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, que estamos aqui na sua presença. Meu Deus, coloca uma gota do teu sangue neste óleo, Senhor Jesus Cristo. Coloca, Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor Jesus Cristo, nos abençoa, Senhor, nesse dia chamado hoje. Abençoa essa pessoa que vai ver esse vídeo, meu Pai, a casa dela, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nos liberta dessas cadeias, aleluia, Jesus, que nos aprisiona, Senhor, dessa cegueira espiritual, aleluia, Senhor Jesus Cristo. Liberta a mente, Senhor Jesus Cristo, liberta os passos, aleluia, dessas pessoas, meu Deus, que não querem enxergar a tua grandeza, o teu amor, Senhor. Entra com libertação, meu Pai, não deixa nenhuma angústia chegar perto do nosso coração, aleluia, que teu Espírito traga essa alegria hoje, Senhor. Traga convicção que o Senhor vive eternamente, aleluia, Jesus, e não vai desamparar os órfãos nem o pobre, aleluia, Jesus.